Muito bem, já estamos iniciando o nosso culto, aquietando nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso corpo e nos preparando para receber a palavra do nosso Deus e Senhor. Todo-Poderoso, maravilhoso, eterno, Senhor da glória, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Recebe-nos mais uma vez como adoradores do Senhor, carentes de entendimento, carentes da graça, carentes da compreensão, mas sabemos que o Senhor pode nos ajudar a entender, a compreender e a viver este maravilhoso Evangelho, estas maravilhosas boas novas, e com isso, a cada dia vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Só assim, não há outra maneira, podemos amá-lo verdadeiramente. Fala conosco, afasta de nós a mentira, os mentirosos, dá-nos, Senhor, o discernimento. Perdoa todos os nossos pecados e te agradecemos por mais este dia. Esta é a oração que eu estou, neste momento, colocando aos teus pés e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e queridas irmãs, amanhã, feriado, sexta-feira, não é nada, não é feriado, não é nada, mas eu vou descansar. Tenho algumas coisas para serem feitas de ordem pessoal, particular, e vou fazê-las, mas estou aqui à disposição de qualquer pessoa para qualquer coisa, tá? Pode ligar, a gente pode conversar, né? Se você de repente ligar e eu não atender, manda um zap, deixa o telefone, eu retorno a ligação. Eu estou aqui. Nós só não vamos amanhã, quinta e sexta-feira, fazer a programação, até para que vocês descansem um pouco, de mim também, né? Às vezes eu pego um pouco pesado, e pego pesado comigo também, não é só com outras pessoas, não. Então é isso, tá? Nós vamos cultuar a Deus hoje, desta maneira, e depois só voltamos na segunda-feira, mas eu estou aqui, não vou viajar, não vou para lado nenhum. Acho que o mais distante que eu vou é Sousas e Barão Geraldo, tá? Então, se precisar de alguma coisa, pode ligar que eu vou estar à disposição. Muito bem. Isso posto, vamos falar de um assunto hoje. Eu acho que vai dar para a gente falar de dois assuntos, porque eles são ligados. Eita, que está colando aqui o negócio. Eles são interligados, porque são expressões, assim, vai dar, sim, acho que dá.
São expressões que todo mundo usa, mas eu tenho convicção, tenho certeza que pouca gente sabe o que quer dizer isso. Cheio do Espírito e andar no Espírito. Cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Será que é ficar falando coisas que ninguém entende? Nem a própria pessoa entende, nem nem aqueles que, como é que eu esqueci o nome aí? Não é tradutor, esqueci o nome, gente. Nem se der para 10 pessoas falarem, o que ele falou aí, né? Cada um vai falar de um jeito e cada um vai falar uma coisa. Não, isso não é ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? É curar pessoas? O que é? O que é isso? Será que eu sou cheio do Espírito? Será que você é cheia do Espírito? Não sei. Hoje a gente vai entender o que é isso. No dia lá da festa de Pentecostes, porque Pentecostes é uma festa judaica. Deixa eu tomar esse golinho de café aqui. Os discípulos não receberam simplesmente o Espírito Santo. Não. É só você ler a Bíblia. Vamos ler comigo? Abre aí em Atos capítulo 4, versículo 2. Você vê que antes de receber o Espírito Santo, pode ler aí junto comigo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Não é? Veja a sequência, Atos 2:4. Então, quando um crente, quando um cristão está cheio do Espírito de Deus, isso biblicamente, hein? Por causa disso que eu não acredito, não adianta. E eu não acredito porque eu sou cabeça dura, porque eu sou ignorante. Não, eu não acredito porque não está na Bíblia. É simples a coisa. Quando eu vejo essas denominações, as pessoas rodando, pulando, caindo, girando, eu digo, mas a Bíblia não tem isso. Eu não consigo imaginar os apóstolos fazendo isso, nem a igreja primitiva fazendo isso. Então isso, no meu conceito, na minha opinião, quer dizer, opinião pessoal, você não é obrigado a concordar. Isso ou é carnalidade, ou é problema mental, ou é coisa diabólica. Porque coisa divina não é. Quando um crente está cheio do Espírito, a carne se torna inativa. E nada se opõe ao poder do Espírito Santo. Isso está na Bíblia, isso que eu estou falando. Não pensa você que eu estou... é conclusão dele. Não é conclusão. Não, ele interpreta desse jeito. Então, também não é isso. Isso que eu acabei de falar está na Bíblia Sagrada. É só a gente ler. Vamos ver aqui o exemplo de Estevão, por exemplo. Ele estava cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e poder.
E os adversários de Estevão não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Isso que eu acabei de falar está na Bíblia. Atos capítulo 6, versículos 5, 8, 10 e Atos capítulo 7, versículo 55. Incapazes de resistirem a Estevão, o que os adversários, os inimigos faziam contra ele? Usaram a violência como único recurso. Olha só, eu não estou... Não, mas ele... Nada. Leia aí. Atos, vou repetir até. 6, capítulo 6, versículos 5, 8, 10 e capítulo 7, versículo 55. Veja o que é alguém cheio do Espírito Santo. Vê se tem essas coisas aí. Estapafúrdias. Não tem. E o que a gente precisa entender é o seguinte: estar cheio do Espírito Santo não é um negócio permanente. Ninguém vive 24 horas por dia cheio do Espírito Santo. Nós somos habitados por Ele. Mas nós estamos falando do termo cheio do Espírito Santo. Por exemplo, isso que eu estou falando também está na Bíblia, viu? Se você abrir em Atos, capítulo 4, versículos 8 e 31. O que você vai ler aí? Você vai ler que Pedro, o apóstolo Pedro, foi pelo menos 2 vezes cheio do Espírito Santo. Pedro não era cheio do Espírito Santo todo dia. Não. Toda hora. Todo instante. Não. A Bíblia fala aqui de 2 vezes. Atos 4, 8 e 4:31. Agora, a Bíblia nos orienta, nos aconselha, nos sugere sermos enchidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: encha-se do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. E isso pode ser interessante quando a gente começa a pensar que há até uma certa comparação do ato de se embriagar com vinho e ser cheio do Espírito Santo. O sujeito que está embriagado, acompanha comigo. Como diz um amigo, cola em mim, né? O sujeito que está cheio do vinho, está embriagado. O vinho age no comportamento total daquela pessoa. Não é? A ação do Espírito Santo não tem nada a ver com essa influência do álcool no homem. Aquele que está cheio do Espírito Santo
tem controle. Aquele que está bêbado, alcoolizado, não tem controle. Chega uma hora que não se controla mais. Perde o controle mental, físico, não é? Emocional, perde, em alguns casos, a moral, não é? O Espírito Santo não faz isso, não. Aquele que está cheio do Espírito Santo controla os seus atos, ao mesmo tempo que é dirigido de maneira conveniente e divina, o que não acontece com o álcool. Apesar da Bíblia, às vezes, trazer uma comparação. Isso é para a gente entender, para a gente compreender as coisas. Por causa disso que uma das coisas mais lindas e maravilhosas do mundo, opinião pessoal, é a gente discutir sobre a Bíblia, conversar. Porque se a gente não discutir, a gente não vai saber a posição do outro, como é que o outro entende, se ele está errado, se ele está certo. A gente não vai poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não precisa se reunir muitas vezes para fazer um culto formal. Não, vamos conversar sobre a Bíblia. Hoje nós vamos conversar. É o que a gente faz aqui. Nós fazemos isso todos os dias. Eu vou buscando assuntos para a gente conversar. Isso aqui eu busquei ontem à noite, cheio do Espírito, andar no Espírito. Como é que é isso? Aí eu vou lá buscando informações. Quando um homem está cheio, quando eu digo homem, eu estou falando de homem e mulher, tá? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não tem, vou repetir, não tem ação carnal incluída nisso. Quem está cheio do Espírito Santo, toda carnalidade é excluída. Naquele tempo, naquele momento, naquela situação, naquele evento, que o sujeito está cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, tudo o que ocupa o nosso pensamento, tudo que ocupa o nosso tempo, a nossa força de atividade, se limita ao poder do Espírito Santo. Pessoa que está cheia, vamos repetir, ninguém vive o dia inteiro cheio do Espírito Santo. Existem fatos, eventos, acontecimentos que a pessoa se enche do Espírito Santo. Por causa disso que a Bíblia diz que a gente precisa buscar se encher. Porque isso vai se tornar na minha vida, algo mais comum. Quando a gente busca, quando há o exercício, a atividade fica mais fácil, fica mais comum, não é? É ou não é? Claro que é. Então, todas as coisas que são profanas, que são sem proveito, elas vão sendo, através do exercício de buscar se encher do Espírito Santo, elas vão sendo colocadas de lado na nossa vida. Por isso
Meu Deus, como eu já recebi. Agora faz tempo que ninguém pergunta isso, né? Mas eu já recebi muito dessa pergunta, que está lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Santo Espírito. É por causa disso. É por causa disso que a Bíblia nos exorta, mais uma vez, na rotatividade. Eu vou dizer, exortar não é só chamar atenção, sabe, dar uma dura. Não. Como, agora faz tempo, acho que não falam mais, né? Dar chicotada. Não. Exortar, na verdade, é aconselhar. É conselho. E é isso que a Bíblia faz. A Bíblia nos aconselha, nos exorta, e não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando a gente entristece aquele que mora em nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos selados com o Espírito para o dia da redenção, não é isso? Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, né? O gozo, você sabe que é gozo, né? É uma sensação humana quase que indescritível para nós humanos. Isso é gozo, alegria. Então, quando a gente entristece o Espírito que mora em nós, que somos cristãos, né? Este gozo, esta alegria, esse bem-estar, essa satisfação e o próprio poder do Espírito se perdem. Se perdem. E como é que a gente, assim, nos últimos dias, entristecemos o Espírito Santo? Como? Como é que você entristece? Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Apesar da Bíblia trazer ali algumas informações, né? Mas vamos trocar isso em miúdos. No frigir dos ovos, como é que eu entristeço o Espírito de Deus? Mentindo, me irando sem motivo ou constantemente, usando palavras torpes, vivendo a amargura, as blasfêmias. Dá uma lidinha, irmão, irmã, em Efésios capítulo 4, versículos do 25 ao 31. Eu sempre digo para vocês que a Bíblia responde às nossas questões, né? Isso que eu acabei de falar são coisas contrárias à ação do Santo Espírito. É assim que a gente entristece o Espírito Santo. Deu para você entender um pouco, ou melhorar o entendimento, ou acrescentar um pouco ao seu entendimento, porque cada um tem um nível de entendimento. E a gente precisa respeitar este nível de cada um. Deu para você entender um pouco mais o que é cheio do Espírito Santo? Deu? Se não deu, eu estou aqui, manda um zap. Pode escrever, pode mandar áudio, apesar de eu não gostar, né? Mas às vezes é mais fácil para a pessoa mandar. Não leve em consideração. Isso é
Eu não gosto de áudio. Mas às vezes é mais fácil para a pessoa mandar um áudio. Eu sei disso. E tem irmãos que mandam áudio e eu ouço. E às vezes eu respondo, escrevo, entende? Né? Se ficou dúvida sobre encher-se do Espírito Santo, eu estou aqui à disposição. Eu vou pensar um pouco. Depois você pergunta se ficou dúvida, não tem problema. Porque eu quero falar do andar no Espírito, senão não vai dar tempo. Andar no Espírito. Gálatas, a carta aos Gálatas. Você sabe, né, o que quer dizer carta aos Gálatas, né? Sabe? Ótimo. Não sabe? É a carta escrita ao povo de uma cidade. É como se fosse carta aos campineiros, ao povo de Campinas. Entendeu? Gálatas. Aquele povo que morava na... Agora veio uma dúvida aqui. Espera aí, eu não vou falar para não falar errado, mas a minha cabeça vai processar. É que quando eu falava já misturou aqui algumas coisas. Galácia. É que misturou aqui. Ao povo da Galácia. Se eu errei, depois eu conserto, tá bom? Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai no Espírito. Andai no Espírito. Depois que a gente crê no Evangelho, Deus nos dá o seu Espírito. E nós somos selados através do Espírito Santo. Selo. O que é um selo? Você sabe, né? Você compra um produto original, esse produto vem com selo, um lacre. Depois que você abre, já está deslacrado, né? Mas até que está fechado, você diz, opa, isso aqui ninguém mexeu, é original. É a mesma coisa, o Espírito Santo nos sela. O diabo não... É isso que quer dizer, entenda. O diabo não pode entrar. Ai, pastor, mas eu tenho uma irmã lá na igreja que cada culto ela fica endemoniada. Bom, segundo a doutrina bíblica, ou ela não é convertida, ou ela está mentindo. Assim, como? Ela, nossa, eu conheço 15 anos. Ou ela não é convertida, ou ela está mentindo. Simples assim. Por quê? Por causa do selo do Espírito Santo. O diabo não pode se manifestar num cristão, não tem como. Por que não tem como? Porque o Espírito Santo está em nós. Como é que o diabo vai entrar num lugar que está o Espírito Santo? Então, sobra para a gente essas duas alternativas. Ou essa pessoa não é cristã, ou ela está mentindo. Quer dizer, de todo jeito ela está mentindo, porque ela não é cristã, se passa por cristã. Ou ela não está endemoniada, coisa nenhuma. Às vezes é um problema mental, é um problema, quando eu digo mental, estou juntando tudo, é um problema emocional, é um problema de caráter, nossa, pode ser tanta coisa aí, mas o diabo não toca num cristão, a não ser que haja a permissão específica e pontual de Deus, o que obviamente não é o caso dessa
dessas pessoas que eu citei exemplo aqui, né? Então, este selo mostra, quando a gente se converte, crê no Evangelho, né? Nós somos selados pelo Espírito Santo e este selo mostra o quê? Para que nós somos? Por que tem um selo? Porque nós somos propriedade do Senhor, de Deus. Somos originais. Como é? Porque o nosso pecado é perdoado por Cristo, porque a gente vê que pecou e se arrepende, pede perdão. Enfim, todas essas coisas que a gente fala aqui normalmente. Depois deste processo de conversão, de passar a ser morada do Espírito Santo, selo, etc., a gente vai começar a andar no Espírito de forma prática. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus passa a ser... Eu não queria usar esse termo. Eu escrevi esse termo achando que até na hora de falar eu ia achar um outro termo. Mas eu não sou muito favorável a este termo. Isso é uma coisa minha, tá? Eu não gosto desse termo energia, porque isso está tão deturpado, né? Mas o Espírito Santo passa a ser a força da nossa vida, a energia da nossa vida. Então, andar no Espírito é uma expressão figurada das nossas atividades. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, tudo passa a ser filtrado, submetido ao controle do Espírito Santo. Isso para quem anda no Espírito. Porque tudo que você viu, o Espírito Santo, olha, perdão, deixa para lá essas coisas. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Deu para entender? Senão eu escancaro. Eu não tenho problema nenhum em escancarar. Tem problema. Porque é tudo para a gente entender. Se eu escancarar, eu não estou fazendo isso de maneira leviana. É para que haja um entendimento. Porque se eu começar a usar termos aqui, as pessoas, será que é isso? Será que é aquilo? Se não dá para entender, coloca aí, escreve. Eu não estou entendendo. Bom, qual que é o problema? Ninguém é obrigado a entender. Eu sou obrigado a explicar. E fazer você entender, te ajudar a entender. Agora, ninguém é obrigado a entender. E quando a gente anda no controle, no filtro do Espírito Santo, a gente não satisfaz mais os desejos da carne. Porque o poder do Espírito Santo de Deus anula os desejos da carne. A nossa vida, a Bíblia diz isso, né? E isso é muito mal usado. As pessoas olha, mas essas pessoas vão num tempo, né, responder para Deus essa deturpação que elas fazem da palavra de Deus, né? A Bíblia está cheia de semeaduras e colheitas, né? Não é verdade?
semeia tanto para você colher, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, cada dia a gente sai com um cesto diferente de semente. A gente pode meter a mão no cesto, colocar a mão, enfiar a mão lá dentro do cesto, da carne e semear para a carne. Olha como já mudou tudo que você ouviu até hoje de semear e colher. Você pode colocar lá a mão dentro do cesto da carne, pegar lá e semear para a carne. Ou a gente pode colocar nossa mão dentro do cesto do Espírito e semear para o Espírito. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode ceder à influência das coisas que satisfazem a nossa carne, ou, pelo contrário, a gente pode se ocupar com as coisas do Espírito e assim semear sementes produtivas para a glória de Deus, em nós e nos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 9. Se puder dar uma lida. Gálatas, capítulo 6, versículos do 7 ao 9. Então, assim, nosso tempo está estourando, né? O que é andar no Espírito, então? Quando a gente está ocupado com as coisas do nosso Senhor, nós nos alimentamos dele. Quando a gente está andar aqui quer dizer no nosso dia a dia, né? A gente está ocupado com as coisas da carne, a gente se alimenta da carne. Isso que é andar no Espírito. O que nos priva, o que nos afasta, o que nos impede, né? O que nos priva mesmo do poder do Espírito Santo agir em cada um de nós. E não fique esperando coisas extraordinárias do Espírito Santo fazendo, não. Não espere nada disso. Espere a ação do Santo Espírito de maneira natural na sua vida, sem estardalhaços. As quedas graves e o não arrependimento, isso nos priva de andar no Espírito. Pouco contato com as coisas de Deus nos priva de andar no Espírito. A preguiça espiritual nos priva de andar no Espírito. É isso que é andar no Espírito. É você se deixar filtrar pelo Santo Espírito de Deus que mora em você, meu irmão, minha irmã. Se você é um cristão, se você é um crente em Deus, o Espírito Santo mora em você. Exatamente, Marília. A gente faz coisa errada, né? Mas o Espírito Santo na hora fala para você, ou ele já fala, não faça. Aí a gente insiste e tal, vai lá e faz. Aí vem aquela, meu Deus, o que eu fiz? É o Espírito de Deus, é isso que é andar no Espírito, é isso que é ser cheio do Espírito. Mas não fique esperando coisas
mirabolantes, estapafúrdios. Não. Viva a vida naturalmente e você vai começar a ver e se encher. Você vai começar a andar no Espírito de Deus. Deus Todo-Poderoso, Eterno. O irmão escreveu aqui a verdade. Só quem ama a palavra de Deus é capaz de andar no Espírito. Tá certo, irmão? Corretíssimo. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos a Tua palavra, a termos sede, desejo, vontade, ânsia para conhecer a Tua palavra e, com isso, sermos cheios do Espírito, o que vai nos levar a andar no Espírito. Cuida de nós, Senhor, continua cuidando, porque o Senhor tem cuidado da gente até aqui, né? A gente vai descansar um pouco, mas eu estou à disposição de cada irmão e de cada irmã em Cristo. E na segunda-feira, já no mês de junho, a gente está de volta aqui para exaltar e glorificar o Senhor. Mas vamos, neste hiatozinho de hoje até a segunda, nós vamos continuar cheios do Espírito do Senhor e andando no Espírito do Senhor. Esta é minha oração por mim e por todos os irmãos e irmãs no nome do Cristo Jesus. Amém.